A história que você vai ouvir agora desafia as fronteiras do tempo e da realidade. Prepare-se para mergulhar em um enigma que circula na internet há muito tempo, onde o passado e o presente se encontram de maneira inexplicável. Em 1951, um homem fora de sua época apareceu nas ruas de Nova York, carregando um mistério que ninguém consegue explicar. O que aconteceu naquela noite desafia a lógica, e as respostas podem estar escondidas em um passado distante, ou talvez, em um futuro incerto. Segure-se bem, porque o que está por vir vai fazer você questionar o que é real e o que é impossível. Em uma noite abafada de junho de 1951, as ruas de Nova York estavam repletas de vida. Pessoas caminhavam apressadas, carros cruzavam as avenidas e as luzes da cidade brilhavam incessantemente. Tudo parecia normal, até que algo absolutamente fora do comum aconteceu. Um jovem, aparentemente na casa dos 20 anos, surgiu, como se fosse materializado do nada, no meio de uma rua movimentada. Seu semblante era de puro terror e confusão. Seus olhos buscavam desesperadamente algo familiar ao redor, mas tudo o que ele via era diferente e estranho. Ele usava roupas claramente ultrapassadas, roupas que pertenceriam a alguém que viveu décadas antes. Seu terno era alinhado, mas empoeirado, com detalhes que remetiam ao século XIX. Suas costeletas, o chapéu antigo e o estilo de seus cabelos faziam com que ele parecesse uma figura que havia saído de uma fotografia antiga. Era como se o tempo tivesse trazido alguém do passado para aquele momento. Testemunhas que o viram relataram que ele parecia desnorteado, como se estivesse em choque. Algumas pessoas começaram a se aproximar, curiosas e inquietas, enquanto outras permaneciam à distância, sem entender o que estava acontecendo. O jovem, por sua vez, mal conseguia compreender o que via ao seu redor. Tudo era novo, moderno demais para sua compreensão. Os carros que passavam, com motores roncando, deixavam-no assustado. Ele jamais tinha visto tais máquinas tão de perto, tão poderosas. Para ele, aquelas carruagens sem cavalos pareciam surreais, como se fosse algo que apenas existisse em um sonho estranho. De repente, ele entrou em pânico. Seus movimentos ficaram erráticos, seu olhar ainda mais desesperado. Sem aviso, ele começou a correr, sem direção, sem propósito. Tentou atravessar a rua em meio ao tráfego, e foi quando o desastre aconteceu. Um carro em alta velocidade o atingiu em cheio. O impacto foi brutal. O silêncio momentâneo que se seguiu ao acidente foi logo quebrado por gritos e murmúrios de horror. O corpo do jovem ficou estendido no asfalto, sem vida. Mas o mistério estava apenas começando. Quando as autoridades chegaram e começaram a examinar o corpo do jovem, tudo ficou ainda mais estranho. Ele não carregava nada que indicasse sua identidade moderna. Na verdade, os objetos que foram encontrados em seus bolsos eram itens de uma época muito passada. Uma ficha de cobre para uma cerveja no valor de 5 centavos, com o nome de um bar que ninguém conseguia localizar. Um recibo para o cuidado de um cavalo e a lavagem de uma carruagem, emitido por um estábulo que obviamente não existia mais há muito tempo na Lexington Avenue. E aproximadamente $70 em notas antigas, em excelente estado de conservação. Além disso, encontraram cartões de visita com o nome Rudolph Fentz e um endereço na Quinta Avenida. E o mais intrigante de tudo, uma carta enviada da Filadélfia para esse mesmo endereço, datada de junho de 1876. Esses itens estavam em perfeito estado, sem sinais de envelhecimento. A carta, especialmente, parecia ter sido escrita recentemente, mesmo que datasse de 75 anos atrás. O que teria acontecido? Como alguém poderia carregar objetos tão antigos, e mais ainda, sem que eles mostrassem qualquer sinal de desgaste? O caso foi entregue ao capitão Hubert V. Hinn, um veterano do Departamento de Pessoas Desaparecidas da Polícia de Nova York. Um homem acostumado a lidar com mistérios, Hinn começou a investigação de maneira meticulosa. Seu primeiro passo foi tentar identificar o jovem com base no endereço que constava nos cartões de visita, mas, ao visitar o local, ele não encontrou nada além de um novo morador, que nunca tinha ouvido falar de um tal Rudolph Fentz. Um registro nos arquivos da empresa de telefonia, e mais estranho ainda,
As impressões digitais do jovem não constavam em nenhum banco de dados da polícia. Ele era, para todos os efeitos, um homem sem passado. Muito persistente, Rin continuou a investigar. Após dias de busca, ele encontrou uma pista. Um Rudolph Fentz Jr., listado em uma antiga lista telefônica de 1939. Seguindo essa nova pista, ele descobriu que Fentz Jr. já havia falecido, mas sua viúva ainda estava viva, morando na Flórida. Quando Rin conseguiu entrar em contato com ela, descobriu um fato perturbador. O pai de Rudolph Fentz Jr., também chamado Rudolph Fentz, havia desaparecido misteriosamente em 1876. Ele saiu de casa uma noite para um passeio e nunca mais voltou. Essa revelação abalou o investigador. Como um homem que desapareceu em 1876 poderia reaparecer em 1951 com a mesma aparência, sem ter envelhecido sequer um dia? As peças do quebra-cabeça não se encaixavam, e a investigação parecia levar Rin a uma encruzilhada onde o tempo e a lógica se distorciam. Os anos se passaram, e a história de Rudolph Fentz foi contada e recontada, ganhando força como uma lenda urbana. Durante as décadas de 1970, 1980 e 1990, as pessoas contavam o caso quase como um fato estabelecido, um mistério que jamais seria solucionado. No entanto, no início dos anos 2000, um pesquisador de folclore chamado Chris Albeck decidiu investigar a fundo a veracidade do caso. Albeck não encontrou evidências de que o evento tenha sido noticiado em jornais na época em que supostamente aconteceu. Além disso, não havia registros de nenhum Rudolph Fentz em Nova York ou na Filadélfia naquela época. Sua conclusão foi que a história era uma invenção, uma ficção que havia ganhado vida própria. O pesquisador, George Murphy, ofereceu uma explicação diferente. Em 2002, Murphy afirmou que a história havia sido publicada pela primeira vez em uma revista de ficção científica chamada Collier's, como parte de um conto intitulado I'm Scared, escrito por Jack Finney, um renomado autor de ficção científica. Segundo Murphy, Finney era o verdadeiro criador da história de Rudolph Fentz, e toda a lenda que se seguiu não passava de uma confusão entre fato e ficção. No entanto, o mistério não foi encerrado ali. Em 2007, um pesquisador em Berlim encontrou um artigo de jornal de abril de 1951 que relatava a história de Rudolph Fentz como um fato. Esse artigo foi publicado meses antes do conto de Jack Finney, levantando novamente a possibilidade de que algo inexplicável realmente aconteceu. Além disso, outros pesquisadores alegaram ter encontrado evidências do verdadeiro desaparecimento de Rudolph Fentz em 1876, o que reacendeu o debate sobre a autenticidade da história. O mistério, que parecia estar resolvido, voltou à tona com mais perguntas do que respostas. Teria Jack Finney inventado a história a partir de um fato real? Ou seria a história apenas uma lenda que, por coincidência, foi transformada em um conto de ficção científica? As teorias sobre a viagem no tempo começaram a ganhar mais atenção. Cientistas começaram a discutir a possibilidade de que certas partículas subatômicas realmente se movem para frente e para trás no tempo. A teoria da relatividade de Einstein já havia sugerido que a viagem ao futuro era possível sob certas condições, como a alta velocidade. Se isso fosse verdade, poderia Rudolph Fentz ter sido acidentalmente transportado para o futuro através de uma fenda no tempo. Embora a ciência moderna não tenha respostas definitivas, a viagem no tempo continua sendo uma possibilidade teórica. Mas a pergunta permanece: como Rudolph Fentz teria viajado 75 anos para o futuro sem qualquer conhecimento prévio da tecnologia que permitiria tal feito? Será que ele caiu em uma fenda temporal durante seu passeio noturno? Fendas no tempo, distorções da realidade e lapsos temporais são fenômenos raramente observados, mas não completamente desconhecidos na história. Mas o caso de Rudolph Fentz se destaca pela sua complexidade. Um homem de 1876 que aparece intacto, com objetos do passado em perfeito estado de conservação, em plena Nova York de 1951. Até hoje a história permanece um enigma. Talvez jamais saibamos se essa história é fato ou ficção. Se Rudolph Fentz realmente existiu, ou se foi uma criação literária de Jack Finney que escapou das páginas de um livro e se tornou parte da cultura popular. O que sabemos é que a história continua a fascinar e intrigar, desafiando nossa compreensão do tempo, da realidade e dos mistérios que o universo esconde.
Existem inúmeros relatos de pessoas que afirmam ter experimentado saltos temporais, desaparecendo de um lugar e reaparecendo em outro tempo e espaço. O caso de Rudolf Fendes é apenas um dos mistérios que desafiam a lógica. Ao redor do mundo, histórias semelhantes circulam pela internet, levantando a questão: será que o tempo tem falhas? Aqui estão alguns outros casos que podem fazer você questionar se o tempo e o espaço são realmente tão lineares quanto imaginamos. Em 1954, um incidente em um aeroporto de Tóquio deixou muitas pessoas perplexas. Um homem surgiu com o passaporte de um país chamado Tauret, que simplesmente não existe. Ele alegava estar em uma viagem de negócios, mas tudo nele parecia desconexo da nossa realidade. O passaporte era autêntico, com carimbos de viagens anteriores, mas ninguém havia jamais ouvido falar desse país. O homem, confuso e em choque, foi levado para uma sala de interrogatório. No entanto, durante a noite, ele desapareceu misteriosamente, sem deixar rastros. O homem de Tauret é lembrado até hoje como um possível viajante do tempo ou de outra dimensão, e sua história continua a intrigar. Nos 2000, um novo mistério de viagem no tempo surgiu nos primórdios da internet. Um homem chamado John Titor apareceu em fóruns, alegando ser um viajante do tempo do ano 2036. Ele dizia estar em uma missão para recuperar um antigo computador, o IBM 5100, e compartilhar avisos sobre futuros desastres. Suas previsões não se concretizaram como esperado, mas seu relato ganhou força entre os entusiastas do tema. Ele desapareceu da internet tão repentinamente quanto surgiu, e até hoje, a história de John Titor desperta debate sobre a possibilidade de viajantes temporais entre nós. Inclusive, estamos preparando um vídeo exclusivo sobre a história de John Titor. Inscreva-se em nosso canal para não perder esta história incrível. Um caso curioso aconteceu em 2003, quando Andrew Carlson foi preso após ter feito investimentos milagrosos na Bolsa de Valores de Nova York. Suas transações eram tão precisas que levantaram suspeitas, e quando interrogado, ele afirmou que era um viajante do tempo, vindo de 200 anos no futuro. Carlson teria oferecido informações sobre eventos futuros em troca de sua liberdade, mas antes de qualquer julgamento, ele desapareceu misteriosamente, sem deixar rastros. Será que Andrew era realmente alguém de outro tempo? Esse mistério permanece sem solução. Em 1935, Sir Victor Goddard, um oficial da Força Aérea Britânica, voava sobre um aeródromo abandonado na Escócia quando testemunhou algo que desafiava a lógica. Ele viu o aeródromo em plena operação, com mecânicos trabalhando em aviões amarelos, algo completamente inesperado para um local que estava abandonado. Anos depois, o aeródromo foi reativado e as mesmas cenas descritas por Goddard aconteceram, como se ele tivesse vislumbrado o futuro. Essa experiência misteriosa é outro caso que levanta a possibilidade de que certos eventos no tempo possam ser observados antes de acontecerem. Outro caso incrível aconteceu em 1978, durante o Rally Vuelta à Sudamérica, com os pilotos chilenos Carlos Acevedo e Miguel Ángel Moya. Dois pilotos que estavam mais lentos viram o carro de Carlos e Miguel passar por eles e pegar uma curva. Quando chegaram na curva, viram a poeira levantada pelo carro, mas logo em seguida havia uma longa reta e eles deveriam estar lá, porém, o carro de Carlos e Miguel havia desaparecido. O que torna o testemunho ainda mais impressionante é que não havia nenhum atalho na área. Quando encontraram Carlos e Miguel mais tarde, os dois confirmaram o que havia acontecido. Uma luz brilhante envolveu o carro, que começou a flutuar, e eles desapareceram por cerca de 70 quilômetros, reaparecendo em um posto de combustível. O incidente foi classificado como uma abdução, mas as evidências sugerem algo ainda mais intrigante: uma possível viagem no tempo. Essas histórias, desde Rudolf Fendes até os pilotos chilenos Carlos e Miguel, nos fazem questionar os limites do tempo e da realidade. Viagens no tempo sempre nos fascinam, talvez porque nos permitem imaginar novas possibilidades e corrigir erros do passado ou vislumbrar o futuro. Filmes e séries como De Volta para o Futuro e O Túnel do Tempo, que foi exibida nos anos 60 e tornou-se um clássico da ficção científica, alimentam essa curiosidade. Talvez o tempo não seja linear, mas uma rede de caminhos que podem se cruzar de maneiras inesperadas. E se o próximo mistério do tempo estiver acontecendo agora, sem que percebamos? A pergunta permanece: o que é real e o que é impossível?
gostaram, deixem seu like, inscreva-se em nosso canal e deixe seus comentários abaixo. Em breve estaremos postando outra história incrível. Um grande abraço a todos